Fala galera, quero partilhar algo que Deus colocou em meu coração e eu quero falar hoje sobre o perigo do esfriamento espiritual. E por que eu falo perigo? Porque às vezes quando nós passamos por momentos de esfriamento espiritual nós não percebemos isso. Um exemplo está lá em Apocalipse, no capítulo 2, quando Deus fala à igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, quem que é Éfeso? No Atos dos Apóstolos, capítulo 19, diz que Paulo vai até Éfeso, ele encontra uns homens lá, alguns discípulos, e Paulo fala do Espírito Santo para eles, e eles falam assim, a gente nunca viu falar do Espírito Santo. E Paulo fala, mas com que batismo vocês foram batizados? Eles falam com o batismo de João, de arrependimento. E Paulo fala assim, ele batizou, mas ele falou de alguém que viria depois dele, que era Jesus. E Paulo começa a falar de Jesus. A certo momento Paulo coloca a mão sobre a cabeça deles e começa a orar por eles. E eles são batizados no Espírito Santo. Cerca de 12 homens. A Bíblia diz que ali começa a igreja em Éfeso. E ali começa um relacionamento de Deus com essa igreja. Um relacionamento de amor e de paixão. Aquela igreja era tão apaixonada por Deus, aquele povo era tão apaixonado por Deus que a Bíblia diz que os milagres que aconteciam lá eram milagres incomuns. Diz que eles pegavam um lenço, encostavam em Paulo e colocavam nos doentes, os doentes eram curados. Eles pegavam o lenço e colocavam em alguém que estava possuído por um demônio, o demônio era expulso por causa do lenço que encostava em Paulo, porque existia fervor naquela igreja, existia paixão e amor. E Paulo ficou durante 3 anos naquela igreja pastoreando. E ele pastoreou Timóteo, ele discipulou Priscila e Áquila. E era tantos os milagres que aconteciam naquele lugar que eles cultuavam uma tal deusa chamada Diana e lucravam muito com essa deusa. E essa deusa começou a perder seguidores no Instagram dela. E começou a perder status porque todo mundo queria seguir Jesus. As pessoas falavam assim, as pessoas iam lá trazer os livros de magia delas e queimava tudo, vendiam tudo, jogavam tudo fora. A Bíblia diz que em torno de 50 mil ciclos de prata de livros de magia foram queimados, porque o povo se convertia e abandonava os deuses pagãos para seguir o Deus de Paulo, o Deus verdadeiro. E por que eu estou falando isso? Porque Éfeso era apaixonado por Jesus, cara. Para você ter noção, João foi morar em Éfeso. E ele levou a Virgem Maria com ele, o mesmo João que ouviu as batidas do coração de Jesus. João que estava de pé ao lado de Nossa Senhora na cruz. E essa igreja tinha tudo para ser a melhor de todos. E de fato ela era uma das melhores de todas. Foi uma das que mais cresceram. Esses testemunhos de grandes da graça de Deus lá. Só que lá em Apocalipse, no capítulo 2, Deus tem algo contra essa igreja. Depois de alguns anos, mais ou menos uns 30 anos, mais ou menos, Deus fala assim para essa igreja: eu conheço a tua conduta, eu conheço a tua fadiga, a tua perseverança. Sei que não pode suportar os maus, pusestes à prova que se diziam apóstolos e não são, e os descobriste mentirosos. Perseverantes por sofresse por causa do meu nome, mas não esmorecesse. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caístes, converte e retorna a tua conduta de outrora. Do contrário, virei a ti, caso não te convertas, removerei teu candelabro de sua posição. Então Deus começa falando para essa igreja, vocês são 10, cara, vocês são perseverantes, vocês desmascararam os falsos apóstolos, vocês conhecem o meu nome, vocês perseveraram, vocês sofrem por causa de mim, vocês fazem muitas coisas por causa de mim. E por que eu comecei falando o perigo do esfriamento espiritual? Porque eu posso estar fazendo obra, eu posso até estar vendo fruto, eu posso pregar bem, fazer algumas obras de caridade e mesmo assim não estar agradando a Deus. E eu só por estar fazendo, achar que estou agradando a Deus. Santa Teresa de Calcutá fala assim que não importa, não é o tanto daquilo que eu faço, mas o quanto de amor naquilo que eu faço. Então não interessa, eu faço muito, se não tem amor para Deus não presta. Tanto que Deus fala assim que nos últimos tempos muitos virão falar assim: Senhor, mas expulsei demônios em teu nome, Senhor, eu fiz isso em teu nome, fiz muitas coisas em teu nome. Jesus vai falar assim: eu não te conheço, porque faltou amor.
Então a igreja de Éfeso perdeu o amor, o primeiro amor, a paixão. E por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós temos perdido essa paixão. Enquanto eu rezava com essa palavra, eu falava assim: Deus, será que eu sou o mesmo Diego do primeiro encontro, quando eu fui batizado no Espírito Santo, que eu era apaixonado, que eu queria anunciar você, eu queria falar de você. Quando a gente tem esse encontro com Jesus, a gente conta para todo mundo. Se você já se apaixonou por alguém, porque isso pode acontecer com qualquer relacionamento, casamento, namoro, eu posso esfriar. E um dos sintomas de que eu estou sofrendo de esfriamento espiritual, ou estou frio espiritualmente, é quando eu começo a fazer as coisas por obrigação. Quando eu começo a empurrar com a barriga, quando eu começo a fazer por fazer. E amor, de fato, não é sentir. Santa Teresa d'Ávila, ela falava assim, que o amor não consiste em pensar muito e nem sentir muito, mas numa determinada determinação. Eu não estar sentindo não significa que eu não sou apaixonado, mas quando eu perco a paixão, eu perco o brilho das coisas, eu perco a visão do propósito. E Deus colocava isso no meu coração, de partilhar isso. Será que eu não perdi o primeiro amor? Será que eu não estou fazendo por fazer? Será que eu já não rezo por obrigação, eu já não leio a palavra, não me confesso mais, já não vou à missa? Eu não sei qual grupo você frequenta, mas esse grupo pode estar cheio de gente, esse grupo pode estar bombando, esse grupo pode ter muitos seguidores no Instagram, você pode ser famoso, mas se não tem amor para Deus, não presta. E eu quero falar mais uma coisa, cara. Tem gente que tá frio, que tá esfriando espiritualmente, porque na vida tem coisas que não são de Deus. Tem medo de magoar pessoas, tem medo de perder pessoas, mas não tem medo de esfriar, não tem medo de perder o amado, não tem medo de perder a Deus. E isso me faz lembrar de Nicodemos, que foi ver Jesus à noite. Nicodemos, a Bíblia diz que ele era príncipe dos judeus, um homem bom, cara, um homem sábio, a visão das pessoas. E quando Nicodemos vai ver Jesus à noite, ele vai à noite porque ele tem medo de perder a posição dele, com medo que as pessoas vissem ele com Jesus. Ele vai ver Jesus às escondidas. Deus não quer pessoas que se envergonham dele. A pessoa que é apaixonada, ela não tem medo, ela não tem vergonha do outro. Ela anda de mão dada com o outro, porque ela assume o outro, quem é apaixonado. E será que você temos assumido a nossa fé, temos assumido Jesus? E Nicodemos vai à noite falar com Jesus porque ele tem medo, e ele chega falando assim para Jesus: Mestre, eu sei que o que você faz vem de Deus, porque ninguém faz as obras que tu fazes se isso não é dado do céu. E Jesus nem dá moral para Jesus, fala assim: Nicodemos, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, é necessário nascer do alto. Nicodemos não entende nada, porque Nicodemos está preso à matemática do mundo. Nicodemos está tão frio, ele está quente aos olhos das pessoas, porque ele faz muito, ele é muito inteligente, ele sabe muito, mas ele está frio, ele não entende as coisas celestiais. Deus fala assim: você não está entendendo das coisas da terra que eu estou te falando, quem dirás do céu? Porque a matemática do céu é outra, tem que perder para ganhar. Quer ser o primeiro, seja o último. A pessoa que é quente espiritualmente, ela não quer aparecer, ela só quer o amado, ela só quer estar na presença. E eu quero te fazer uma pergunta: há quanto tempo você não pega a palavra de Deus e lê com fervor? Há quanto tempo você não pega uma palavra de Deus, essa palavra queima teu coração, essa palavra rasga teu coração? Há quanto tempo você não chora na presença do Senhor? Há quanto tempo você não canta um hino de louvor a Deus? Há quanto tempo você não abandona coisas por causa de Deus, coisas que você fazia no passado? Quantas vezes eu fiz coisas, loucuras de amor por Deus, ficar horas no sacrário, horas cantando para Ele, adorando, sem se preocupar com o horário. Hoje nós estamos muito presos no celular, estamos presos com muitos afazeres, esquecendo do principal, que é sentar e ouvir o amado, estar com o amado. Eu me recordo também de José de Arimateia, que era amigo de Jesus, mas só via Jesus às escondidas, porque ele tinha um cargo alto na política, era muito rico, tinha medo de perder coisas. Eu quero falar uma coisa para você:
Não tenha medo de perder nada por causa de Jesus. Não tenha medo de morrer por causa dele. Quem é apaixonado morre pelo outro. Quem é apaixonado gasta a vida pelo outro. Não tenha medo de perder. Se tem coisa na tua vida te tirando de Deus, em nome de Jesus, tira agora. Se tem um namoro que está te tirando de Deus, reza. E se ele não for de Deus de fato, termina o namoro. Se tem aqueles amiguinhos ainda que te chamam, aqueles contatinhos que faz você cair em pecado, que tá lá guardadinho lá. Na hora que bate a carência, só dá um clique ali no contatinho, mandar um recadinho e sair. Apaga do teu celular, bloqueia. Aquilo que te tira do centro da vontade de Deus, afasta de você. Volta ao primeiro amor. Jesus fala assim: recorda de onde caístes. Converte e retoma a conduta de outrora. Eu imagino a igreja de Éfeso, que foi discipulada por Paulo, Timóteo, Priscila e Áquila. A igreja de Éfeso teve João, o discípulo que ouviu os batismos do coração de Jesus, cara. Eles tinham a Virgem Maria que morava lá junto com João. E essa igreja tinha tudo para ser a mais fervorosa de todos. E foi de fato por um tempo. Mas se esfriaram, porque esqueceram do primeiro amor. Eu não sei como é que tá a tua vida, mas talvez você esqueceu do fogo, do primeiro amor. Eu não sei se você está na tua casa, onde você está agora, mas se ajoelha, ou se você não puder se ajoelhar, peça a presença do Espírito Santo, porque ele está aí com você. Não espere acontecer a coisa ruim para você mudar. Não seja como as virgens imprudentes. Eu me recordo da parábola das virgens imprudentes, que todas levaram azeite, a lamparina, mas umas não cuidaram. Foi acabando o óleo, e elas não perceberam. Quando o noivo gritou, elas já não tinham mais óleo. Não seja como as virgens imprudentes. Não seja imprudente na tua vida espiritual. Tenha zelo, tenha diligência com teu chamado, com carisma, porque a esperança. Se ajoelha e peça ao Espírito Santo, eu quero voltar ao teu primeiro amor. Queima de novo, Senhor Jesus. Enche meu coração do teu amor de novo. Eu quero voltar a ser apaixonado por ti, Deus. E talvez por causa disso você perca muitas coisas. Mas a matemática do reino é essa: é perder aqui na terra para ganhar lá no céu. Talvez eu e você estamos presos com a matemática aqui do mundo. Eu quero ter, eu quero que as pessoas me vejam, quero fazer. E o que Jesus quer é que você perca tudo aqui para ganhar as coisas do alto. Então, em nome de Jesus, não tenha medo de perder nada. Só peça o fogo do Espírito Santo. Deixa ele consumir tudo que é de Deus. Fala: Espírito Santo, queima tudo aqui, ó. Tem coisa no meu coração que não pertence a ti, que não é da tua vontade. Queima tudo e traz de volta a chama do primeiro amor. Peça a ajuda de Jesus misericordioso, porque o sangue e a água que jorrou do peito de Jesus pode nos curar. Amém? Deus abençoe a tua vida. Se essa palavra edificou a sua vida, compartilha com alguém que está precisando ouvir isso, alguém que pregava a palavra, alguém que era do seu grupo e se afastou. Convida essa pessoa para rezar, porque Jesus está voltando. Eu acredito que os avivalistas dos últimos tempos não vão ser talvez os mais inteligentes, talvez sejam sim, glória a Deus, mas vão ser os mais apaixonados. Os profetas dos últimos tempos não serão aqueles que sentem mais, não, serão aqueles com determinada determinação. Santa Teresa d'Ávila dizia: o amor não consiste em pensar nem sentir muito, mas uma determinada determinação. Então, peça o fogo, peça o Espírito Santo, peça os dons. Paulo já dizia: não seja ignorante, 1 Coríntios 12, não seja ignorantes sobre os dons do Espírito. Peça a Deus, pergunte para Deus como... Peça esses dons do Espírito Santo, peça os frutos do Espírito Santo, e Ele vai te dar, porque Ele quer dar. Ele não quer que nós sejamos ignorantes. Amém? Deus abençoe a tua vida e é nóis. Tamo junto.